paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. O capítulo 28 de 2 Crônicas narra o reinado de Acais, filho de Jotão, sobre Judá. Diferente de seu pai e avô no início de seus reinados, Acais é um dos reis mais ímpios e idólatras de Judá, fazendo o que é mal aos olhos do Senhor. Seu reinado é marcado por grandes calamidades e derrotas militares, um resultado direto de sua apostasia. Ele chega ao ponto de sacrificar seus próprios filhos e fechar as portas do templo, buscando auxílio em nações pagãs e em seus deuses, que só agradava à ira divina. É um capítulo sombrio que ilustra as severas consequências da desobediência e da idolatria extremas. Vamos à leitura. 2 Crônicas, capítulo 28. Acais tinha a idade de 20 anos quando começou a reinar. Reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o bem aos olhos do Senhor, como havia feito Davi, seu pai, mas seguiu o exemplo dos reis de Israel. Fez até imagens de metal fundido aos Baal. Queimou perfumes no vale de Ben-Hinom e fez passar seus filhos pelo fogo, segundo o abominável costume das nações que o Senhor tinha afastado de diante dos israelitas. Oferecia sacrifícios e perfume nos lugares altos, nas colinas e debaixo de toda a árvore verdejante. O Senhor, seu Deus, o entregou às mãos do rei da Síria. Os sírios o derrotaram e fizeram um grande número de prisioneiros que foram deportados para Damasco. Ele também foi entregue às mãos do rei de Israel, que lhe infligiu grande derrota. Facéia, filho de Romélias, matou um só dia 120.000 homens de Judá, todos aguerridos porque tinham abandonado o Senhor, o Deus de seus pais. Zecre, um guerreiro de Efraim, matou Maacias, de estirpe real, e Eziricã, chefe do palácio, assim como Eucana, o segundo depois do rei. Os israelitas fizeram dentre seus irmãos 200.000 prisioneiros, mulheres, jovens e donzelas. Fizeram também um imenso despojo que levaram para Samaria. Ora, havia ali um profeta do Senhor chamado Oded, o qual saiu ao encontro do exército que entrava em Samaria e lhe disse: Vede, na sua ira contra Judá, o Senhor, o Deus de vossos pais, vô-los entregou e vós os mataste, com uma fúria tal que subiu até o céu. E agora quereis oprimir os homens de Judá e de Jerusalém, até fazer deles vossos escravos e escravas? Mas entre vós não há também prevaricações contra o Senhor vosso Deus? Escutai-me, mandai de volta os cativos que fizestes entre vossos irmãos, pois a ira do Senhor vos ameaça. Levantaram-se então alguns dos chefes dos efraimitas. Eram eles Azarias, filho de Joanã, Baraquias, filho de Mesolamote, Ezequias, filho de Selum, e Amassa, filho de Adali. Eles se opuseram aos que votavam ao exército. Não introduzireis aqui esses cativos, disseram-lhe eles. Quereis que nos tornemos culpados contra o Senhor e que aumentemos assim as nossas faltas, que já são suficientemente numerosas? A ira do Senhor já ameaçava Israel. Então, na presença dos chefes e da multidão, os soldados soltaram os presos e abandonaram os despojos. Em seguida, os homens cujos nomes acabam de ser citados acolheram os cativos, revestiram com vestes tiradas dos despojos aqueles que estavam nus e os calçaram. Deram-lhe comida e bebida, ungiram-nos e mandaram-nos a Jericó, a cidade das palmeiras, junto de seus irmãos, tendo colocado sobre jumentos todos que se achavam extenuados. Depois disso, voltaram para Samaria. Naquele tempo, o rei Acais mandou pedir socorro aos reis da Assíria, pois os edomitas tinham voltado para combater os judeus e levá-los prisioneiro. Os filisteus tinham também invadido as cidades da planície e do Neguebe, de Judá, tinham tomado Bet-Sames, Ailon, Gederote, Soco e as cidades que delas dependiam, Tâmina e seus arrabaldes, Ganzo e seus arrabaldes, e nela se estabeleceram. O Senhor humilhava Judá por causa de Acais, rei de Israel,
que tinha soltado os freios em Judá e cometido graves delitos contra o Senhor. Teglat-Falassar, rei da Assíria, em vez de dar-lhe apoio, atacou e oprimiu. Em vão, Acais tinha despojado o templo do Senhor, o palácio real e os príncipes para fazer presentes ao rei da Assíria. Tudo isso de nada lhe valeu. Embora estivesse angustiado, o rei Acais continuou seus crimes contra o Senhor. Oferecia sacrifícios aos deuses de Damasco, que o tinham derrotado. São, dizia ele, os deuses dos reis da Síria que lhe vêm em auxílio. Portanto, vou lhe oferecer sacrifícios para que me ajude igualmente. Mas foram a causa de sua queda e de todo Israel. Acais juntou todos os utensílios do templo e os fez em pedaços. Cerrou as portas do templo do Senhor, fabricou altares em todos os cantos de Jerusalém, assim como lugares altos em cada uma das cidades de Judá, para neles oferecer incenso aos deuses falsos. Assim ele exasperava o Senhor, o Deus de seus pais. Seus outros atos, seus feitos e façanhas, dos primeiros aos últimos, tudo isso está relatado no livro dos reis de Judá e de Israel. Adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade em Jerusalém, pois não o colocaram no sepulcro dos reis de Israel. Seu filho Ezequias sucedeu-lhe no trono. O capítulo 29 de 2 Crônicas narra o início do reinado de Ezequias, filho de Acais, sobre Judá. Em marcante contraste com a impiedade de seu pai, Ezequias é retratado como um rei justo e zeloso, que faz o que é reto aos olhos do Senhor. Seu reinado começa com uma grande reforma religiosa, focada na purificação e consagração do templo, que havia sido profanado e fechado por Acais. O capítulo detalha minuciosamente o processo de limpeza do templo, a reconsagração dos levitas e sacerdotes e o restabelecimento dos sacrifícios e do culto a Deus, que havia sido negligenciado por anos. 2 Crônicas, capítulo 29. Ezequias tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém 29 anos. Sua mãe chamava-se Abias, filha de Zacarias. Fez o bem aos olhos do Senhor, assim como tinha feito Davi seu pai. Foi ele que no primeiro ano de seu reinado, no primeiro mês, reabriu as portas do templo, depois de tê-las reparado. Convocou os sacerdotes e os levitas para uma assembleia que se realizou na Praça Oriental. Disse-lhe eles: Escutai-me, levitas, santificai-vos agora. Santificai o templo do Senhor, o Deus de nossos pais, e purificai-o de tudo o que o mancha. Porque nossos pais prevaricaram, fizeram mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o abandonaram. Desviaram seus olhos de sua morada e voltaram-lhe as costas. Cerraram as portas do pórtico, extinguiram as lâmpadas, não mais queimaram incenso. Suprimiram os holocaustos do santuário do Deus de Israel. Por isso a ira do Senhor se desencadeou contra Judá e Jerusalém, e os entregou à desolação, fazendo deles um objeto de espanto e zombaria, como vedes com os vossos próprios olhos. Foi assim que nossos pais caíram sob a espada, que nossas mulheres e filhas estão no cativeiro. Tenho agora a intenção de fazer um pacto com o Senhor, Deus de Israel, para que o ardor de sua ira nos poupe. Ora, meus filhos, não sejais indolentes, porque é a vós que o Senhor escolheu para estardes diante dele, para fazer seu serviço e oferecer-lhes incenso. Então se apresentaram os levitas, Maate, filho de Amassai, Joel, filho de Azarias, da linhagem dos filhos de Caate, da linhagem de Merari, Cis, filho de Abdi, Azarias, filho de Jalaliel, da linhagem dos Gersonitas, Joá, filho de Zema, Éden, filho de Joá, da linhagem de Elisafã, Sanre e Jeiel, da linhagem de Asaf, Zacarias e Matanias, da linhagem de Emã, Jaiel e Semei, da linhagem de Iditum, Semeias e Osiel. Puseram-se a reunir seus irmãos e, depois de se terem santificado, vieram por ordem do rei e, conforme as palavras do Senhor, purificaram o templo. Entraram no templo do Senhor para purificá-lo. Varreram do átrio do templo toda imundície que encontraram, e os levitas a levaram de lá para o vale de Cedro. Foi no primeiro dia do primeiro mês que começaram essa purificação. No 8º dia desse mês, tinham chegado ao pórtico. Em 8 dias, o templo foi purificado. No 16º dia do mês, estava tudo acabado.
Dirigiram-se então à casa do rei Ezequias, a quem disseram: Purificamos todo o templo do Senhor, o altar dos holocaustos, com todos os seus utensílios, a mesa dos pães de proposição, com todos os seus utensílios. Pusemos em condição e purificamos todos os objetos que Acais, durante seu reinado, tinha manchado, e estão diante do altar do Senhor. No dia seguinte de manhã, o rei Ezequias reuniu os dignatários da cidade e subiu ao templo. Levaram 7 touros, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes em sacrifícios pelo pecado, na intenção da realeza, do santuário de Judá. Disse o rei aos sacerdotes da linhagem de Arão que os oferecessem no altar do Senhor. Os sacerdotes imolaram os touros, dos quais recolheram o sangue, para em seguida o derramarem sobre o altar. Depois imolaram os carneiros e espalharam o seu sangue sobre o altar, e o fizeram mesmo com os cordeiros. Trouxeram então os bodes pelo pecado diante do rei e da multidão, e todos puseram a mão sobre eles. Os sacerdotes os imolaram e derramaram o seu sangue sobre o altar, em expiação dos pecados de todo Israel, porque era para todo Israel que o rei tinha ordenado o holocausto e o sacrifício expiatório. Ele tinha colocado no templo levitas com símbolos, cítaras e harpas, segundo o rito de Davi de Gade, o vidente do rei e do profeta Natã. Mas era o Senhor quem tinha instituído isso pela boca de seus profetas. Os levitas tinham tomado posição com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as trombetas. Quando Ezequias deu ordem de oferecer o holocausto sobre o altar, no momento em que começou esse sacrifício, o cântico se fez ouvir, assim como as trombetas, acompanhadas pelos instrumentos de Davi, rei de Israel. Toda a assembleia estava prostrada. Entoaram o cântico e tocaram as trombetas até findar-se o holocausto. Terminado o sacrifício, o rei e todos os que o cercavam curvaram os joelhos e se prosternaram. Em seguida, o rei e os chefes ordenaram aos levitas que cantassem um cântico ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. Cantaram esse hino com júbilo, depois inclinaram-se em adoração. Ezequias então tomou a palavra. Agora, disse ele, que estáis consagrados ao Senhor, aproximai-vos e ofereceis sacrifícios e ações de graças no templo do Senhor. E a multidão levou vítimas para oferecê-las em ações de graças, como também holocaustos, tanto quanto cada um queria oferecer voluntariamente. Eis o número de holocaustos oferecidos pela multidão: 70 touros, 100 carneiros, 200 cordeiros, tudo em holocausto ao Senhor. Consagraram, além disso, 600 bois e 3.000 ovelhas. Mas como os sacerdotes, em razão de seu pequeno número, não podiam esfolar todos os holocaustos, seus irmãos os levitas ajudaram até que não houvesse mais necessidade e até que os outros sacerdotes se tivessem santificado, porque os levitas tinham mostrado mais solicitude que os sacerdotes para se purificarem. Houve ainda holocaustos em abundância, além da queima da gordura dos sacrifícios pacíficos e das libações para os holocaustos. Foi assim estabelecido o culto no templo do Senhor. Ezequias e o povo regozijaram-se de que o Senhor tivesse bem disposto todo o povo, porque a coisa se tinha feito de improviso. Em resumo, Atos capítulo 16 é um episódio dramático e fundamental que demonstra que o Evangelho colide com as forças espirituais e econômicas, mostrando a oposição que a verdade enfrenta. Paulo e Silas experimentam injustiça, violência e prisão, mas sua fé e louvor em meio ao sofrimento são um testemunho poderoso. O terremoto milagroso é uma intervenção divina que demonstra o controle de Deus sobre as circunstâncias e sua capacidade de libertar seus servos. Paulo usa sua cidadania romana de forma estratégica para garantir a proteção da igreja e a reputação do Evangelho. Este relato é um lembrete do poder do Evangelho para transformar vidas e circunstâncias, mesmo em meio à perseguição. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, dos versículos 16 ao 40. Certo dia, quando íamos à oração, eis que nos veio ao encontro uma moça escrava, que tinha o espírito de Pitão, a qual, com as suas adivinhações, dava muito lucro a seus senhores. Pondo-se a seguir a Paulo e a nós, gritava: Esses homens são servos do Deus Altíssimo, que vos anuncia o caminho da salvação. Repetiu isto por muitos dias. Por fim,
Paulo enfadou-se, voltou-se para ela e disse ao espírito: ordeno-te em nome de Jesus Cristo que saias dela. E na mesma hora ele saiu. Vendo os seus amos que se lhes esvaecera a esperança do lucro, pegaram Paulo e Silas e levaram-nos ao fórum à presença das autoridades. Em seguida, apresentaram aos magistrados acusando: estes homens são judeus, amotinam a nossa cidade e pregam um modo de vida que nós, romanos, não podemos admitir nem seguir. O povo insurgiu-se contra eles. Os magistrados mandaram arrancar-lhe as vestes para açoitá-los com varas. Depois de lhe terem feito muitas chagas, meteram-nos na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Este, conforme a ordem recebida, meteu-os na prisão inferior e prendeu-lhe os pés ao cepo. Pela meia-noite, Paulo e Silas rezavam e cantavam um hino a Deus, e os prisioneiros os escutavam. Subitamente, sentiu-se um terremoto tão grande que se abalaram até os fundamentos do cárcere. Abriram-se logo todas as portas e soltaram-se as algemas de todos. Acordou o carcereiro e, vendo aberta as portas do cárcere, supôs que os presos haviam fugido. Tirou da espada e queria matar-se. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, pois estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz, entrou e lançou-se trêmulo aos pés de Paulo e Silas. Depois os conduziu para fora e perguntou-lhes: senhores, que devo fazer para me salvar? Disseram-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua família. Anunciaram-lhe a palavra de Deus a ele e a todos os que estavam em sua casa. Então, naquela mesma hora da noite, ele cuidou deles e lavou-lhe as chagas. Imediatamente foi batizado ele e toda a sua família. Em seguida, ele os fez subir para sua casa, pôs-lhe a mesa e alegrou-se com toda a sua casa por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os lictores dizerem: solta esses homens. O carcereiro transmitiu essa mensagem a Paulo: os magistrados mandaram-me dizer que vos põe em liberdade. Saí, pois, e ide em paz. Mas Paulo replicou: sem nenhum julgamento nos açoitaram publicamente, a nós que somos cidadãos romanos, e meteram-nos no cárcere, e agora nos lançam fora ocultamente. Não há de ser assim, mas venham e solte-nos pessoalmente. Os lictores deram parte dessas palavras aos magistrados. Estes temeram ao ouvir dizer que eram romanos. Foram e lhes falaram brandamente. Pedindo desculpas, rogavam-lhes que se retirassem da cidade. Saindo do cárcere, entraram em casa de Lídia, onde reviram e consolaram os irmãos, depois partiram. Nesse trecho, o salmista em sua velhice clama a Deus por refúgio e libertação imediata. Ele expressa uma confiança inabalável na justiça e na capacidade de Deus de salvá-lo, pedindo que ele seja sua rocha protetora e fortaleza. O salmista roga para ser livrado de seus inimigos e opressores, fundamentando sua esperança e confiança em Deus, desde sua juventude e desde o seu nascimento, reafirmando que em Deus sempre depositou sua expectativa. Salmo 70, dos versículos 1 ao 6. É em vós, Senhor, que procuro o meu refúgio, que minha esperança não seja para sempre confundida. Por vossa justiça livrai-me, libertai-me, inclinai para mim vossos ouvidos e salvai-me. Sede-me uma rocha protetora, uma cidadela forte para me abrigar. E vós me salvareis, porque sois meu rochedo e minha fortaleza. Meu Deus, livrai-me das mãos do iníquo, das garras do inimigo e do opressor. Porque vós sois, ó meu Deus, minha esperança. Senhor, desde a juventude, vós sois minha confiança. Em vós eu me apoiei desde que nasci. Desde o seio materno sois meu protetor. Em vós eu sempre esperei. Nesse trecho do livro de sabedoria, prossegue mostrando a fidelidade da sabedoria divina em proteger e guiar os justos em meio às adversidades. Ela é retratada como a força que livra Jacó das tramas de Esaú e do trabalho árduo com Labão, e que protege José em sua escravidão e prisão, elevando a uma posição de poder para a salvação de seu povo, contrastando com a vergonha de seus opressores. Livro da Sabedoria, capítulo 10, dos versículos 9 ao 14. Quanto aos que a honram, a sabedoria os liberta de sofrimentos. Foi ela que guiou por caminhos retos o justo, que fugia à ira de seu irmão. Mostrou-lhe o reino de Deus e deu-lhe conhecimento das coisas santas. Ajudou-o nos seus trabalhos e fez frutificar seus esforços.
Cuidou dele contra ávidos opressores e o fez conquistar riquezas. Ela o protegeu contra seus inimigos e o defendeu dos que lhe armavam ciladas. E no duro combate deu-lhe vitória, a fim de que ele soubesse quanto a piedade é mais forte que tudo. Ela não abandonou o justo vendido, mas preservou do pecado. Desceu com ele à prisão e não o abandonou nas suas cadeias, até que lhe trouxe o cetro do reino e o poder sobre os que o tinham oprimido. Revelou-lhe a mentira de seus acusadores e conferiu-lhe uma glória eterna. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.